Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, comigo, no Evangelho de João, no capítulo 16, e nós vamos ler juntos o versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. O texto sagrado diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Senhor Jesus, quando se refere ao Espírito Santo, o chama não apenas de Consolador, mas também o chama de o Espírito da verdade. E ele afirma: Ele os guiará a toda a verdade. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: Ele os guiará. Mais do que só repetir, vou pedir para você falar para o vizinho aí do lado, primeiro o de um lado, depois do outro, para não fazer acepção de pessoas, né? Para não ficar aquela coisa de por que escolheu um e não eu. Então você fala para os dois aí, fala assim: Ele os guiará. Vamos lá, só mais uma vez com mais empolgação: Ele os guiará. Então, nosso Senhor diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Ele não falaria de si mesmo, mas diria o que ouvir. Ele é aquele que coloca em execução o plano do Pai, né? O mistério bíblico da Trindade, um só Deus em três pessoas, nos mostra que aquilo que Deus planejou e foi executado por Jesus, ele tem sido aplicado de maneira prática pelo Espírito Santo. E é Ele que nos guiaria. Em outro momento Jesus diz: o Espírito Santo fará lembrar o que eu tenho dito. Parte do propósito do ministério do Espírito da verdade é nos fazer entender, compreender e nos guiar na palavra de Deus. Mas ele também falou a respeito do Espírito Santo mexer em assuntos que o próprio Jesus não tinha tocado. Ele diz: Ele anunciará as coisas que hão de acontecer. Então essa liderança do Espírito Santo, ela é bem abrangente. E quando eu olho para um texto como esse, eu preciso no meu coração esperar que haja de fato esse guia na minha, na sua vida, na vida de cada um dos discípulos de Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, o apóstolo Paulo também diz: pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: guiados pelo Espírito de Deus. Bom, há duas palavras distintas que foram usadas. Na primeira, no texto de João 16, 13, nas palavras de Jesus, a palavra traduzida como Espírito os guiará em toda a verdade é a palavra grega odegeu. Ela significa ser um guia, né? Seguir os passos de alguém, guiar, ser guia ou professor, dar orientação a. Mas em Romanos, no capítulo 8, no verso 14, quando Paulo diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ele usa uma palavra diferente, a palavra grega ago. E um dos seus significados, além de ser guiado, obviamente, é ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Eu particularmente gosto dessa ideia, desse conceito. E aliás, quando você olha o uso que foi feito dessa palavra em vários outros textos do Novo Testamento, ele de fato carrega essa ideia. Por exemplo, em Lucas 18, 40, quando Jesus está passando por Jericó e a Bíblia fala de um cego que clama por intervenção e cura de Jesus, o texto diz assim: então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. A palavra trouxessem ali é ago. Ou seja, aquele homem está limitado pela visão, mas alguém precisaria tomá-lo pela mão e guiá-lo até onde Jesus estava. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no verso 7, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 7, Lucas 19, 35, os três relatos dos evangelhos sinóticos sobre quando levaram um jumentinho a Jesus antes da sua entrada triunfal em Jerusalém, usam a palavra ago para dizer como o jumento foi levado. Alguém o toma, né, pela mão e vai guiando até onde Jesus está. Por que eu particularmente gosto muito dessa ideia? Porque muitos cristãos pensam no conceito de ser guiado apenas como se num momento ou outro da nossa vida a gente precisasse de direcionamento profético. E a liderança do Espírito Santo, embora envolva isso, é maior do que isso. Eu me lembro quando garoto, e chegou o momento onde eu fui matriculado no que antigamente a gente chamava da primeira série, né? Era o início do ensino fundamental. Hoje isso é o equivalente ao que eles chamam do segundo ano. Mas eu lembro que eu deixei a pré-escola, que era uma escola mais perto de casa, e me matriculei numa outra escola que na minha cabeça de criança parecia ser uns 5 quilômetros de casa. Eu fiquei chocado quando depois de adulto eu fiz a medição da quilometragem no carro e não deu 1 quilômetro, deu uns 950 metros. Mas parecia um lugar muito longe. E eu estava assustado não só com a distância,
como criança ali aos 7 anos de idade, mas com o fato de ser um caminho novo, de serem outros colegas, eu estava apavorado. E no primeiro dia de aula, meu pai decidiu que iria me acompanhar justamente por ver o meu estado. Ele me pegou pela mão, dentro de casa, saiu comigo. Não apenas atravessou o portão, ele caminhou até a escola sem largar da minha mão. Não me largou no portão da escola, ele entrou, descobriu onde era a classe que eu estava matriculado, me largou na fila, me deu as instruções, eles vão cantar o hino nacional. Quando terminar, você segue aquela professora por aquela porta, e quando viu que eu estava bem tranquilo sobre tudo, ele largou minha mão. E eu fico imaginando que a missão do Espírito Santo é algo parecido com isso. Desde o dia da conversão, ele te toma pela mão. Ele vai segurando sua mão até o destino final. Ele diz, eu não vou te largar no caminho, eu não vou te largar na porta, eu vou te dar todas as instruções que você precisa para que o propósito dessa jornada seja cumprido. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos entender que ser guiado pelo Espírito Santo não é apenas um ou outro momento de direcionamento profético, de orientação para uma ou outra decisão, mas é um combo completo, que envolve desde o entendimento, da aplicação da palavra, da compreensão do plano personalizado de Deus para mim e para você. E quando a gente fala dessas coisas, o primeiro elemento que eu gosto de destacar, eu mencionei isso em domingos anteriores, mas eu quero dar um pouquinho mais de ênfase aqui, é o que eu chamo de a voz no caminho. O que eu e você chamamos hoje de cristianismo, a expressão coletiva da nossa fé, era chamado no livro de Atos de o caminho. E a razão pela qual eles chamavam isso, né, é obviamente o indicador de uma compreensão que eles tiveram. Não só Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas nós temos profecias desde o Antigo Testamento que apontavam para aquilo que Deus faria por meio de Cristo e usavam essa terminologia do caminho. Aliás, a Bíblia mostra que não apenas os crentes falavam dessa forma, mas até os de fora se referiam também ao cristianismo como sendo o caminho. No livro de Atos você vai ver gente falando, é a seita intitulada o caminho. Intitulada por quem? Pelos próprios participantes. Aqueles que abraçavam a fé a chamavam assim. Por quê? Profecias como as de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Isaías 35:8. Deus diz, ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Diga comigo, caminho santo. Agora diga comigo, somente para o povo de Deus. Depois o texto continua e diz, quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, e essa expressão também merece a nossa atenção, não se perderá. Quando eu olho para essa declaração, eu enxergo aqui claramente o indicativo de um plano claro que Deus tinha, né? Em outras versões a gente vem, haverá ali uma estrada, né? Uma estrada chamada de caminho santo, mas eu também vejo algumas traduções que usam a expressão no final, né? Que nem o louco erraria o caminho. O que significa? Deus está dizendo, eu não só preparei um caminho santo, um caminho que é para o meu povo, que não é para os impuros, mas Deus diz, a capacidade de ser bem sucedido nesse caminho não depende de quanto conhecimento você tem, não depende de quanta inteligência você tem, aliás, não depende de habilidade sua nenhuma. Deus está dizendo, nem o louco, aquele a quem lhe falta o mínimo para ser considerado uma pessoa com tudo aquilo que ela precisa para escolhas racionais, funcionais, práticas, nem ele vai errar o caminho. Porque Deus está dizendo, a capacidade de ser bem sucedido no caminho não depende de quanta inteligência, conhecimento ou informação você tenha. Depende do quê? De um outro recurso que Deus nos disponibiliza. Qual é esse recurso? Isaías no capítulo 30, no verso 21, Deus diz, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, ande nele. Deus está dizendo, a razão pela qual nem o louco vai errar é porque você não precisa de muito entendimento, você só precisa de sensibilidade a uma voz. O tempo todo, enquanto você anda no caminho, haverá uma voz atrás de você dizendo, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. E tudo que eu e você precisamos é compreender que Deus não prometeu só um caminho. Deus nos prometeu um guia ao longo do caminho. O evangelho pode ser entendido dessa forma. Jesus fala a respeito de uma porta e um caminho estreito que conduzem aonde? A vida eterna. Então, há uma porta de entrada, a experiência da conversão, quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Depois há um caminho que é proposto diante de nós,
cujo destino nós sabemos muito bem. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Enquanto estamos nesse trilho em movimento, o Espírito Santo, Ele quer ser o nosso guia. E se nós formos sensíveis à liderança dEle, não precisa nem de muita inteligência, nem conhecimento para ser bem-sucedido. Porque o segredo de ser bem-sucedido nessa caminhada é a direção do Espírito Santo. Quando as pessoas me perguntam, e pela graça, bondade e misericórdia de Deus, eu ouço muito essa pergunta: pastor Luciano, o que tem levado você a viver uma vida cristã bem-sucedida? O que tem levado você a construir uma família bem-sucedida? O que tem levado você a ter um ministério frutífero? E eu digo às pessoas: seguir a liderança de Deus. O Senhor sempre quis nos dirigir no caminho. Em Lucas, no capítulo 1, nos versos 78 e 79, Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizando sobre o novo tempo que haveria de iniciar em Cristo, ele diz assim: graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele está dizendo, Ele não veio só colocar diante de nós um caminho, Ele veio dirigir os nossos pés por esse caminho. Como Ele nos dirige? Obviamente a forma primária pela qual julgamos todas as outras, sua palavra. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Mas a palavra de Deus, ela nos dá orientações que nós podemos classificar de genéricas. Ela não dá orientações personalizadas sobre todos os detalhes de tudo que eu e você vamos viver no dia a dia, e nem em relação ao propósito. Então, por exemplo, se você pegar a ideia bíblica de evangelismo, ela é uma instrução coletiva. Ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Agora, aonde eu como indivíduo devo estar no plano e no propósito de Deus, não é a Bíblia que informa. Aí eu e você precisamos de uma direção personalizada do Espírito Santo. Quando Paulo sai para a viagem missionária, há um momento, numa das próximas, não na primeira viagem, onde ele está determinado a entrar na Ásia. E eu não creio que Paulo estava errado, nem em termos de percepção estratégica sob a lente humana, nem em termos de entendimento do que é que Deus tinha para a sua vida, porque no futuro a Ásia viria a se tornar o maior palco do ministério de Paulo. Mas no momento que ele está determinado aí, a Bíblia diz: o Espírito de Jesus não permitiu. A Bíblia diz que eles tentam contornar a Bitínia, tipo, talvez a gente não vá lá no miolo, mas vamos por perto. E a Bíblia diz que novamente o Espírito do Senhor não permite. À noite Paulo tem uma visão. Nessa visão o jovem da Macedônia diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Deus não estava dizendo: eu não quero que você vá para a Ásia. Deus não estava dizendo: eu não quero que eles não ouçam a palavra. No futuro esse se tornaria o principal foco do ministério de Paulo. Mas naquele momento, porque uma direção de Deus foi dada, e Paulo vem para o lado da Europa, onde o Evangelho entra. Dali ele se disseminaria para todo o Ocidente. E a razão pela qual eu e você hoje servimos a Cristo é porque ele foi obediente a essa direção do Espírito Santo. Então, aonde estaremos? Aonde temos a missão de cumprir o plano e o propósito de Deus? Você não vai achar versículos sobre isso. Esse plano personalizado é revelado pelo Espírito Santo. E eu e você precisamos entender como o Espírito nos guia. Nós temos falado nesses dias sobre isso. 1 de João 2,20 diz: mas vocês têm unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Ele não está dizendo que o crente converteu não tem que ler a Bíblia, não precisa de discipulado, não precisa ser ensinado na doutrina, mas ele está dizendo que potencialmente aquele que nos guia toda a verdade já está dentro de nós desde o início do relacionamento na conversão. No verso 27, 1 de João 2, ele diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. Você pode repetir comigo? De todas as coisas. Só mais uma vez com mais ânimo. De todas as coisas. O texto diz: e é verdadeiro e não é falso, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Então a vida cristã não diz respeito só ao que eu e você fazemos no culto ou naquele momento devocional. A maneira como conduzimos família é parte da vida cristã. A forma como eu e você nos dedicamos ao trabalho é parte da vida cristã. Todos os aspectos da nossa dinâmica de relacionamento, não só com crentes, mas como não crentes, dizem respeito à expressão da vida cristã. E o Espírito Santo quer nos liderar em tudo isso. Há algumas coisas que ele não precisa necessariamente falar. Então a Bíblia diz que o marido tem que amar sua esposa, a esposa deve submeter ao marido, os pais devem instruir os filhos no caminho do Senhor, não provocá-los a ira, mas os filhos devem aos pais não só submissão, mas honra. E tem coisas que já estão claras. Mas há detalhes
de questões que nós vamos viver no dia a dia, que nós vamos precisar da orientação do Espírito Santo de uma forma bem personalizada. E há outros, quando mesmo que o caminho da palavra já esteja claro, e eu e você começamos a desviar para a direita ou para a esquerda, atrás de nós ele vai dizer, não é por aí não. E eu e você precisamos entender como se constitui de forma prática a liderança do Espírito Santo. Então, em segundo lugar, eu quero trabalhar aqui a ideia, uma pergunta: como Deus deseja guiar seus filhos? Eu quero que você me acompanhe na declaração do Salmo 32, versos 8 e 9. Verso 8 diz, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Detalhe, provérbio, instruir, eu instruirei. Verbo ensinar, eu ensinarei. E darei conselho, aconselharei. Depois de falar isso no verso 9, Deus diz assim, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem você. Então, primeiro Deus diz, eu quero te instruir, te ensinar e te dar conselhos. Mas Deus está dizendo, se você prestar atenção nos verbos que eu estou usando, você vai entender a dinâmica da instrução. Então ele diz, não seja como o cavalo ou a mula, que sem um cabresto não se deixa ser controlado. Deus está dizendo, eu quero guiar, traduzindo, orientar você. Eu não quero dominar você, eu não quero arrastar você, eu não quero empurrar você para algum lugar específico. E muitas pessoas estão tentando acreditar numa definição de soberania de Deus, de Ele faz o que quer, eu não tenho que fazer nada, Ele não me guia, Ele me arrasta, Ele me obriga, e a dinâmica não é essa, nunca foi essa. Estamos destacando desde o primeiro domingo a necessidade de uma interação. E por que temos que interagir? Porque Deus está nos convidando não apenas a dar uma resposta, mas Ele está dizendo que eu e você precisamos de sensibilidade nesse processo. Ele não vai impor, Ele não vem dominando, embora Ele espera ser Senhor, Ele espera de mim e de você rendição. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 15, nós lemos, como se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Ele está dizendo, quando eu começar a instrução, quando eu começar o ensino, quando eu começar a dar conselhos, não endureça seu coração. Então ele está dizendo que você pode endurecer a ponto de não ouvi-lo, de não obedecê-lo e de interromper completamente o processo. Logo depois, em Hebreus 4:7, nós temos a repetição. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Nós precisamos entender a liderança do Espírito Santo e como ela se manifesta de uma forma suave, gentil, delicada e que requer de mim e de você interação para com Ele. Essa ideia da liderança de Deus, para mim particularmente, tem sido uma revelação muito forte desde o início da minha caminhada com Deus. O convite que Kelly e eu fizemos no nosso casamento tinha um versículo. E o versículo era o Salmo 48:14. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Nós constituímos família com entendimento. Nós precisamos de um guia. E daqui um mês e pouquinho vamos completar 28 anos de casados. O que tem feito o nosso casamento funcionar, além da determinação de andar na palavra escrita, tem sido a liderança do Espírito Santo. Se eu e você entendemos que Ele deseja ser o nosso guia em todas as áreas, isso significa que se nos deixamos ser guiados por Ele em toda a verdade, dentro do seu propósito, nós vamos ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Então, mesmo carregando a imperfeição que todo ser humano carrega, as diferenças que homem e mulher têm quando trazem para dentro de um relacionamento que vem desde das diferenças de personalidade, da escola e formação de cada um, do jeito diferente, homem e mulher ser. O Espírito Santo tem nos ajudado e muito nessa caminhada. Então, houve momentos onde não percebi, o quão duro eu fui com ela, e no momento de oração o Espírito Santo falava no meu coração, você não tratou ela como deveria. E às vezes eu falava para ela, o senhor vai ficar do lado dela? É isso? Porque muitas vezes não podemos endurecer o coração, mas de repente você começa a pensar, peraí, Ele quer ser o nosso guia. Ele está interessado no melhor de todos nós.
Quando as pessoas perguntam, pastor, como esse casamento funcionou? Como os filhos foram bem criados? A minha resposta é sempre, ele é o nosso guia. Além de decidirmos andar em obediência a tudo aquilo que ele falou na palavra, nós precisamos da liderança do Espírito Santo dia após dia, detalhe após detalhe. Às vezes são questões que de repente não parecem importantes. Eu me lembro de uma ocasião, a Lissa aliás, está aqui ela hoje, Lissa Caleb. Muito bom receber a visita de vocês. Eu lembro que a Alissa, já na fase adulta, eu orando por ela, ela tinha falado de um dilema, de uma decisão que tinha que tomar. Eu vi que o coração dela estava apertado, mas já na fase adulta, eu ensinando ela sobre fazer as suas escolhas. E eu falei, não vou entrar demais no processo. Mas estava orando por ela todo dia. E um dia o Espírito Santo falou para mim, você não deveria orar apenas pela sua filha. Você deveria orar com ela. Eu falei, qual a diferença de orar por ela e com ela? Eu estou orando para o Senhor. O Senhor disse, eu vou fazer o que você está pedindo. E eu vou dar o direcionamento a ela. Mas ela precisa saber que você prestou atenção no pedido de ajuda dela e que você se importa. Eu falei, uau, não pensei nisso. E eu fui lá e falei, filha, desde que você abriu o coração, estou orando por você todos os dias. Mas como eu não te dei nenhum feedback, eu senti que você precisava saber que eu não estou apenas orando por você. Eu vim orar com você. E naquele momento ela começa a chorar e diz, pai, eu precisava ouvir isso. Outro dia alguém disse, pastor, quem é que vai entender as mulheres? Nem elas se entendem. O Espírito Santo. Ele pode nos ajudar em questões que nós não fazemos ideia. E quando eu olho ao longo da nossa caminhada, antes de ir pregar a primeira vez em Santa Bárbara do Oeste, a cidade onde a Kelly se criou, onde ela a primeira vez me viu pregar, olhou para mim e fez uma amarração gospel. Ela falou, vou casar com ele. O Espírito Santo me disse duas coisas que você precisa saber antes de ir para essa cidade. Primeiro, eu vou usá-las de uma forma especial para chacoalhar várias igrejas, não só essa onde você está indo. Ele disse, segundo, a mulher que vai te acompanhar ao longo de todo o seu ministério está te esperando lá. E quando nós pegamos um versículo como esse, ele será nosso guia, é porque a gente começou a perceber a importância dessa liderança. O Israel estava para completar 12 anos de idade, uma criança ainda. E a primeira vez que ele encontra a Priscila, minha nora, e conversa com ela, eu agarro no braço da Kelly e falo para ela, eu não sei te explicar, esses dois vão casar. Ela falou, como é que é? Eu falei, eu não sei te explicar. Eu posso registrar isso em cartório. Eu sei, dentro de mim, com toda a convicção, há um testemunho do Espírito Santo. Eles vão casar. Nunca falei nada para eles. Não quisemos influenciar a escolha, só contamos depois de casados. Mas estão casados. Em fevereiro do ano passado, Deus montou a peça que faltava do quebra-cabeça. Chega de bullying. Você já entrou na família. Estava orando pela Lissa, num desses jejuns, dizendo, Senhor, eu quero saber quem é a pessoa com quem minha filha vai casar. A escolha é dela, não é minha. Quem pode interferir é o Senhor, não sou eu. Mas se eu souber quem é, fica mais fácil entregar de bom grado, de bom coração, abençoar. E eu falei, o Senhor criou a jurisprudência, o Senhor abriu o precedente quando falou da minha nora. Agora eu quero saber meu genro. Eu não tinha ciúme da nora, eu tenho ciúme do genro. É da filha, né? E orando por isso, eu tive uma experiência. Eu me lembro do dia em que o Caleb conversando comigo, numa academia, que tinha acompanhado, né, o pai dele estava comigo, ia pregar na igreja deles à noite. O Espírito Santo falou comigo, esse é o seu genro, vai casar com a sua filha. Eles nunca tinham se visto, nunca tinham se falado, não se conheciam. E também não contei nada para eles. Só depois do casamento do cartório, quando saíram, eu falei, deixa eu contar uma história para vocês. Né? Agora, a gente tem visto a liderança de Deus na nossa família. Em todas as coisas, tudo aquilo que eu procuro fazer, eu tenho prestado atenção na liderança do Espírito Santo. Mas as pessoas dizem, ok, pastor, nós sabemos que ele lidera, nós sabemos que funciona. Mas como isso acontece? E aí eu e você precisamos entender a dinâmica prática de não só que é uma instrução gentil, que o meu e o seu coração tem que ter sensibilidade, mas exatamente como isso se processa. Então me permita gastar uns minutos, voltando 35 anos atrás, meus 15 anos de idade. Eu, recém-cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, fui impactado, porque um homem de Deus me deu uma palavra profética que revelou segredos do meu coração. Eu não me lembro, né, de ter recebido profecias antes. Meus pais dizem, quando eu era pequeno, falavam sobre meu ministério, mas eu não lembro. A primeira que eu lembro, eu tinha 15 anos de idade. E esse homem de Deus virou minha vida ao avesso. Falou dos segredos do meu coração, de coisas que estavam acontecendo na minha casa, né, de alguns dilemas que meu próprio pai estava enfrentando. E falou disso com detalhes. A partir desse dia, minha percepção do relacionamento com Deus mudou. Até então eu imaginava Deus relacionando com a gente de forma genérica, no geral, com a massa.
A partir daquele dia eu falei, peraí, Deus me enxerga no meio da massa. Deus não apenas entende o que eu estou passando, meus dramas, meus dilemas. Ele revela planos e propósitos. Ele trata conosco como indivíduos. Há um relacionamento pessoal. Ele sabe coisas sobre sua vida que nem você sabe. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu não sei o que ele vai fazer com essa informação, mas ele sabe. E está certo, na cabeça de alguns de nós é mais fácil de contar do que na de outros, mas ele sabe. E nós precisamos entender um Deus que tem essa dinâmica de uma interação pessoal. Aquilo foi uma revolução. Mudou o meu relacionamento com Deus. E eu estou tão empolgado com essa nova descoberta que aos 15 anos de idade eu começo a pensar, se cada crente descobrisse o que eu descobri, a vida deles com Deus ia mudar como a minha mudou. E aí eu começo a pensar, por que é que eles ainda não descobriram? E eu brinco até hoje, que no auge da sabedoria dos 15 anos de idade eu descobri o que faltava para a igreja de Jesus na terra. Pensei, profecia. Falei, se eu descobrir isso com uma palavra profética, que os outros estão precisando é de profecia. Mal sabia eu que em algumas tribos de Israel, a profecia, além de estar comendo solto, estava uma bagunça. Eu, porque vim de um meio que não tinha muito contato, imaginei, deve estar faltando isso. E quando eu deduzi que faltava isso, eu pensei, por que é que está faltando? E aí eu pensei, não deve ser má vontade de Deus, ele é o maior interessado em que a obra dele funcione aqui na terra. Falei, então o problema não deve estar no emissor, deve estar nos receptores do sinal. Eu falei, deve estar faltando profeta. E eu me candidatei. Falei para Deus, eu quero te ajudar a resolver o seu problema. Eu quero ser um profeta. Até hoje, quando as pessoas perguntam, pastor, como foi seu chamado? Eu brinco, citando a brincadeira de outro pregador que eu vi, ele dizendo, até hoje estou tentando entender se foi Deus que me chamou ou eu que me ofereci. Porque eu me candidatei. Falei, eu quero te ajudar. E aí eu não entendia nada de profecia. Falei, como é que eu vou ajudar? Fui falar com o profeta, que me deu aquela palavra que mudou minha vida. Eu já tinha visto ele em ação várias vezes depois disso, operando nos dons de uma maneira impressionante. Eu cresci num ambiente onde as pessoas não davam muita ênfase ao ensino dos dons, e eu brinco que a igreja quase sugeria que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos, porque dizia, tudo aquilo que você lê no livro de Atos é só para aquela época, acabou, não tem mais nada disso para hoje. Então no início eu tinha muita reserva, mas além da forma como Deus usou na minha vida, eu vi Deus usar ele de uma maneira tão precisa, tão clara na vida de tanta gente, que eu lembro que eu cheguei para ele num dia e falei, olha, quando você diz, Deus me disse, eu já nem duvido mais. Porque no início eu duvidava muito. Aí eu falei, mas eu queria te pedir uma ajuda. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, me ensina as manhas do negócio. Eu também quero profetizar que nem você, mas não sei como é que isso funciona. Me dá o caminho das pedras. E eu comecei a disparar um monte de perguntas. Como é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? É sempre a mesma voz? Como quando alguém te liga, você já reconhece, né? E à medida que eu ia perguntando, ele ria. Hoje eu também tenho vontade de rir das perguntas que eu fazia. Mas eram honestas, eu queria entender, porque eu falei, eu preciso disso. E de repente ele olha para mim e falou, Luciano, calma, vamos devagar. Ele falou, para começo de conversa, eu não ouço Deus com o meu ouvido. Falei, se você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê, criatura? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido do lado de dentro? Ele falou, não. Eu falei, se não tem ouvido, como é que ouve? Porque eu não sei você, quando alguém dizia, Deus me disse, imaginava alguém andando por aí ouvindo vozes. E ele falou, Luciano, vocês mistificam demais a maneira de Deus falar. Eu ainda acho que eu tinha um motivo para isso. O motivo era uma única experiência que eu tinha tido ao longo da minha vida. Com perto de 12 anos de idade, que foi mais ou menos quando eu me aposentei da carreira futebolística, né, que não durou muito, começou aos 11, terminou perto dos 12. Eu tinha um problema sério no joelho esquerdo, que de vez em quando me roubava a firmeza, né? Foi isso que me levou alguns anos atrás a fazer uma cirurgia. E eu lembro que assim, já era difícil a gente jogar bola na rua, porque eu brinco que riqueza de pobre é filho, né? E eu cresci num bairro, num ambiente que o que tinha de molecada era um negócio impressionante. Então assim, tinha seleção da rua, quer dizer, para compor o time da rua, na hora de disputar no bairro, rua contra rua, já tinha uma seleção, porque não cabia todo mundo. Eu lembro de uma vez que eu fui escalado para jogar na seleção do bairro, era o evento da minha vida. Eu acho que eu consegui até um quichute. É só os mais velhos vão entender isso. Os mais novos vão ter que procurar no Google para descobrir o que é. E aí eu tô lá e recebi um lançamento na cara do gol. Eu e o goleiro, driblei o goleiro, era eu e o gol, colocar a bola para dentro. Era o momento da glória futebolística na minha vida. E o meu joelho falhou e eu caí antes de empurrar a bola para dentro. Eu vi a bola saindo, tomei uma vaia, não só da torcida, do meu time. Eu honestamente até hoje não me lembro se eu fiquei até o fim do jogo ou se eu fui embora antes. Eu fiquei não só envergonhado, mas bravo. Bravo, pastor, bravo com Deus. Uma maioria de nós ficamos quando as coisas não dão certo.
Eu saí falando para Deus, eu sou um dos poucos aqui que deve te respeitar. Eu falei, os maconheiros estão botando bola na rede uma atrás da outra. E eu, talvez um dos te leva a sério aqui, tem que passar por uma vergonha e humilhação dessa. Por que o Senhor deixou? Meu joelho podia avaliar depois de eu empurrar a bola para dentro. E eu ouvi uma voz, eu não esperava. Eu não sei de onde a voz veio. Se ela falou do lado de dentro, falou do lado de fora, eu não consigo explicar. Mas foi a minha experiência. A voz disse, eu toquei o seu joelho como eu toquei a coxa de Jacó. Porque eu não te chamei para futebol, chamei para a minha obra. E foi ali que eu aposentei. Graças a Deus que não teria ido a lugar nenhum. Mas aquilo marcou profundamente a minha vida e a consciência de um chamado. Então eu esperava. Quando Deus fala, deve ser parecido com isso. A gente vai ficar tipo Samuel. Alguém falou, eu ouvi algo literal. Mas agora eu estou na frente desse pastor e ele está dizendo, eu não ouço com o ouvido. Eu estou dizendo, não ouve com o ouvido, ouve com o quê? Ele falou, não, Deus fala do lado de dentro. É por meio de uma impressão. Impressão para mim, há 35 anos atrás, era só coisa de gráfica. Eu falei, cara, não estou te entendendo. Ele falou, Luciano, desmistifica. Tenta imaginar uma coisa interior sem ruído, sem barulho. Eu falei, não consigo, é só um silêncio. Ele falou, não, um pensamento, um sentimento, não tem tanto ruído ou barulho. Falei, às vezes tem. Ele falou, ok, você entendeu o meu ponto. Mas algo interior simples. Eu falei, você está querendo dizer que a voz de Deus é parecida com o pensamento ou sentimento? Ele falou, mais ou menos. Eu falei, o que garante que não é você pensando ou sentindo se é tão parecido? Aí ele olha para mim e diz, aquela palavra que eu te dei era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa pra caramba. Não tinha como você pensar ou sentir as coisas que você não sabia. Ele olha para mim e falou, deixa eu tentar te ajudar a entender como isso acontece do lado de dentro. E ele me fez uma pergunta e deu uma orientação que me ajudaria por resto da vida. E acredito que foi um dos conselhos mais importantes que eu recebi na minha vida. Ele disse, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Ele falou, se você saísse pela porta da igreja agora e uma jamanta carregada te atropelasse, fizesse picadinho de você, eu lembro que ele foi bem dramático. Você tem certeza que é para o céu? Eu falei, na hora. Ele falou, como é que você tem certeza da sua salvação? Jesus alguma vez te apareceu para dizer, meu filho, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está do lado de dentro. Eu falei, não, nunca vi Jesus. Foi, mas talvez um anjo te apareceu, uma cópia autenticada do livro da vida, dizendo número de protocolo tal, apresenta lá na entrada, né? Vai dar tudo certo. Falei, também não. Ele falou, você nunca viu Jesus nem anjo? Não. Mas pelo menos viu o céu para onde você vai? Falei, também nunca viu o céu. Ele falou, você nunca viu nada? Falei, nada. Mas pelo menos ouviu uma voz de trombeta anunciando o seu nome, que você está rolado no céu? Falei, também não. Ele falou, então você nunca viu nem ouviu nada? Falei, não. Ele falou, como é que você sabe que é salvo? E a resposta que eu dou até hoje. Eu sei, porque sei, porque sei. Se fosse hoje, talvez teria dito como é que eu sei, não sei, só sei que eu sei, porque eu sabia que eu sabia que eu sabia, eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia. Era muito sabimento, sabeção. Eu sabia com tudo que alguém pode saber, que eu era salvo. Mas ninguém me disse como é que eu sabia. Então nesse dia ele falou, eu vou te explicar qual é a fonte da sua sapiência. Só para mostrar que eu aprendi a palavra certa, que não tem sabeção nem sabimento. Ele falou, Romanos capítulo 8, verso 16, e aqui eu vou ler na NVI, que diz assim, o Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Outras traduções dizem, testifica, sinônimo de testemunhar. Outras dizem, confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele falou, de acordo com a Bíblia, você sabe que é porque há um testemunho, há uma confirmação dentro de você, lá no seu espírito. Eu falei, é por isso que eu sei muito. Ele disse, é. Eu falei, agora eu sei. Como é que eu sei? Ele disse, pois é, se num assunto tão importante como esse, que é a sua certeza de salvação, ele decidiu falar, não necessariamente por meio de uma visão espetacular ou de uma voz audível. O que te faz pensar que o Espírito Santo não possa, com a mesma simplicidade, falar a respeito de outras coisas? E naquele dia ele me disse, você precisa aprender a prestar atenção no seu coração. Qual o lugar que Deus fala? Nós lemos o texto, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração, porque é lá que ele fala. Lá é o lugar da resposta. Então ele falou, Luciano, muitas vezes, principalmente no início da caminhada, enquanto isso não está claro, você não desenvolveu de forma prática a percepção do que é o testemunho interior, pode ser um pouco mais difícil, é por isso que é importante muitas vezes você checar, conferir aquilo que você tem. Mas eu descobri depois que Provérbios 20, 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. A Bíblia nos mostra que esse é o lugar onde ele vai trazer a direção. Quando você pega o paralelo, o ser humano hoje é o santuário de Deus.
Mas no Antigo Testamento Deus teve outras casas físicas. Nelas Deus sempre estabeleceu que elas seriam subdivididas em 3 partes. Então você pega o tabernáculo de Moisés, tinha o átrio exterior e a tenda da revelação. Pastor, são só 2. Não, a tenda era subdividida em 2 ambientes, porque havia um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. O mesmo padrão se repete no templo de Salomão. O mesmo padrão se repetiria na restauração do templo de Salomão, reformado por Herodes, dos dias de Jesus. Deus conserva essa ideia. Quando 1 Tessalonicenses 5 escreve falando sobre nós, que hoje somos o templo do Espírito, ela diz: e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O santuário de Deus continua tendo 3 partes. Mas um olhar superficial na tenda anterior diria: não, tem a parte descoberta, o átrio, e a parte coberta, a tenda da revelação. Um olhar superficial pode dizer homem exterior e interior, que é uma divisão que a Bíblia faz. Mas quando você olha para o homem interior, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Se juntas e medulas não são a mesma coisa, embora estejam juntas e possam ser separadas, presume-se pela mesma lógica, espírito e alma não é a mesma coisa, embora estão juntos, mas podem ser separados. Isso significa o quê? Qual é o lugar onde Deus falava aqui, na tipologia que Ele está construindo antes de revelar a casa que seríamos nós, o Santo dos Santos? Êxodo capítulo 25, verso 22, Deus fala sobre onde estaria a arca, o propiciatório, que era a tampa da arca, no Santo dos Santos, e Deus diz: ali virei a ti e falarei contigo. Assim também, quando você olha o paralelo, há um lugar onde Deus manifesta sua voz, traz direção, é no espírito do homem. Quem está entendendo, diga amém. Agora, isso não precisa ser necessariamente uma voz espetacular. Não quer dizer que nós não podemos ser promovidos a experiências espetaculares. Mas nós precisamos entender a natureza simples do testemunho interior. Quando a gente pensa em Jesus, a gente acha que os milagres que Ele fez como Deus. A gente acha que tudo o que Ele teve e viveu foi como Deus. Eu, quando lia que Jesus jejuou 40 dias, pensava: Ele é Deus? Para Ele é fácil. Quase como se não fosse para a gente. Então o que a gente precisa entender é a dinâmica de que Jesus, subsistindo na forma de Deus, Ele se esvazia, Ele decide, não essência e identidade, mas em termos de atributos sim, Ele decide viver nessa terra como ser humano. E como ser humano, Ele foi cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, fluiu nos dons e no poder do Espírito Santo, da mesma forma como se espera que você vivamos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo guiou ao deserto. Ele está vivendo a liderança do Espírito. Olha o que diz Marcos capítulo 2, de 6 a 8. Trouxeram um paralítico, colocaram diante de Jesus. Jesus diz: perdoados são os seus pecados. Olha a sequência. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? A Bíblia diz: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Percebendo imediatamente em seu espírito. Jesus, como homem, no seu espírito tem uma percepção. Obviamente ela é oriunda do Espírito Santo, mas mostra qual era o lugar onde o Espírito Santo falava com Jesus enquanto homem, no seu espírito. Muitas vezes ministrando, eu tenho esse tipo de experiência. De repente entra um nível de percepção que você sabe que não é seu, que vem de Deus, e de repente seu espírito vira um radar. E às vezes você começa a captar, inclusive pensamentos de incredulidade e acusação de pessoas. Como a gente pode entrar nesse lugar de percepção? É o lugar onde Deus fala. Agora, eu acho que o problema é de fato o que aquele pastor me disse. A maioria das pessoas mistificam a forma do Espírito Santo falar. Outro dia um falou comigo, para mim: pastor, eu nunca ouvi o Espírito Santo na minha vida e é estranho ouvir vocês falar isso. Falei: nunca? Você tem um trem todo culto. Ele: como assim? Falei: quando chega a hora da oferta, 2 vozes falam dentro de você. Uma diz: dá nada não. A outra diz: dá sim. Umas vezes diz: se for dada essa nota menorzinha aí na carteira. Outra diz: não, pula e pega maior. Falei: considerando que o amado não seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, eu falei: com quem que você está discutindo? Falei: mesmo presumindo que uma das vozes seja a sua, e não é difícil saber qual é a sua, seu avarento. Falei para ele. Eu falei: de quem outra voz está mandando você dar? Aí ele, querendo ser vazio, falou: será que é do diabo? Falei: só se ele converteu para querer se investindo no reino de Deus. Agora, se não é você com vontade, se não é algo que o diabo te sugeriria,
Quem que está falando dentro de você? Ele, eu nunca pensei nisso. Falei, pois deveria, porque é mais simples do que você acha. Então, imagina um crente chegou numa roda de conversa lá no trabalho ou na escola, e a turma está contando piada. Não tem nenhum problema você ser engraçado, nem ser divertido. Aliás, eu sou do time dos gaiatos, que gosta de rir e se divertir. Mas daqui a pouco, no meio de tudo aquilo, alguém começa a botar uma piada suja, o outro empolga, também põe, o outro também põe. E o problema da piada suja é só a sujeira. Não significa que elas são sem graça. A menos que você esteja firmemente consciente dos seus valores, você pode até rir de algumas delas, mais do que riria de umas que não são tão sujas. E aí você empolgou e abriu o baú da velha vida e arrancou um monte de piada suja também, e todo mundo riu. E quando você sai de lá, tem um desconforto dentro de você. Você não teve uma visão espetacular, você não ouviu uma voz audível, mas tudo dentro de você sugere, esse não é o seu lugar, e você não deveria ter comido esse lixo. Quem que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Aí você chegou numa outra roda de conversa. Agora não é o ambiente dos ímpios profanos. Agora são os irmãos em Cristo, porém carnais. Daqueles que a língua é bifurcada, que o veneno corre no canto da boca. E que se uniram para falar mal de um crente que não está presente. E você se uniu com eles. E usou a língua como um chicote e bateu. E daqui a pouco você sai dali e tem um desconforto dentro de você. Alguma coisa dizendo que você não deveria ter falado do seu irmão dessa forma. Outro dia um falou para mim, pastor, tem um versículo na Bíblia onde Paulo fala do direito romano de que ninguém seja acusado sem direito de defesa. Eu falei, tem. Ele falou, pois eu lembrei desse versículo, ficava perguntando, tem mesmo na Bíblia? Eu falei, lembrou por quê? Aí ele, pois é. Eu vi que ele ficou envergonhado e insistir, lembrou por quê? Ele falou, não, a gente estava falando mal de um outro irmão que não estava presente para se defender. Quando eu saí do nada, lembrei desse versículo. Ele falou, a mente da gente prega a pé. Eu falei, sua mente? O Espírito Santo que nos faz lembrar aquilo que Jesus falou. Não é tão complexo quanto parece. Agora vamos falar de um outro tipo de crente. Não é o que está rindo das piadas, né, sujas lá dos ímpios, nem o que juntou com a roda dos crentes da língua bifurcada. É aquele que busca a Deus. Ele está lá no quarto, está tendo seu tempo de oração, buscando a Deus. Chega aquele momento que ele está quebrantado, ele fala para Jesus, eu estou facinho, pode pedir o que quiser. Aí vem algo dentro dele, então perdoa fulano. Aí fala, fulano não. Outro dia eu falei com o Espírito Santo não fala com você, com quem que você discute? Eu falei, os crentes devem ser as criaturas mais loucas que existem no mundo, porque vive discutindo com ninguém. Só que você passou tempo demais na oração, e agora você sente que você já não está com a mesma força, e algo está te vencendo, aquela queda de braço, começa a assistir, perdoa. Eu diz, não quero perdoar, perdoa. E você diz, posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando, se humilhando. Aí você quer botar as condições. E algo dentro de você começa, lembra de quantos bons momentos você e fulano já tiveram? E algo começa a quebrar dentro de você aos poucos. A hora que você vê, você está chorando, você diz, tá bom, eu perdoo em nome de Jesus. E algo vem, lava a sua alma. Quem fez isso com você? O Espírito Santo. Um dia eu estava dando uma aula sobre a liderança do Espírito Santo. Tínhamos um intervalo. Quando parou para o intervalo, uma pessoa me procura. E eu falei, pastor, eu tenho uma teoria. Eu falei, compartilhe. Eu gosto de colher as pérolas de sabedoria do povo. Ele falou, pastor, que Deus fala, indiscutível, na perspectiva bíblica. Jesus falou, minhas ovelhas ouvem minha voz. Falei, ok. E ele falou, pastor, mas eu não ouço Deus falar. E eu não posso dizer que ele mentiu, porque ele não mente. Falei, então eu tenho uma teoria. Falei, qual? Ele falou, no reino natural não tem gente surda que não ouve? Falei, sim. Ele falou, eu acho que eu sofro de surdez espiritual. Então não é que Deus não fala, mas eu não ouço. Eu te garanto que eu não ouço. A hora que ele está falando isso, o Espírito Santo fala comigo. Não foi uma visão extraordinária, não foi uma voz audível. Mas o testemunho interior vem com nitidez, clareza. Pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? E eu parei e falei, desculpa, eu tenho que te fazer uma pergunta que pode te parecer que não tem a ver com o assunto, mas eu vou te mostrar que tem. Quantas noites já faz que você vem acordando às 3 da manhã em ponto? Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos. Como é que o senhor sabe disso? Eu falei, só me fala quantas noites. Ele falou, não sei te dizer quantas. Está acontecendo já várias noites. Eu falei, descreva o que acontece. Ele falou, pastor, toda madrugada eu estou acordando às 3 da manhã. Não é 2h59, não é 3h01. 3 em ponto. Ele falou, mas eu nunca acordo de madrugada. Ele falou, eu posso
beber um tanque d'água antes de dormir, nem para ir no banheiro, eu levanto, meu sono é profundo, nunca me aconteceu. Eu falei, todo dia você está acordando às 3? Sim. Falei, descreve o que acontece. Eu abro o olho no relógio. Falei, ok, o que mais? O que você sente? Falei, pastor, eu sinto vontade de orar. Falei, o que é que você faz? Falei, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Falei, meu querido, seu problema não é surdez espiritual. Seu problema é estupidez espiritual. Ele, como é que é? Eu falei, estupidez. Eu falei, tu não tem nem cara que gosta de orar. Porque quem gosta não perde um convite desse. Não acorda nunca. Agora, de repente, começa a acordar toda a madrugada. Isso aconteceu uma vez. 2. Agora, toda a madrugada por tantos dias. E você não parou para pensar que Deus está te chamando. Quando eu falei isso, ele fez uma cara diferente e falou, sabe que o senhor falando assim... Duh. O problema é que as pessoas estão esperando algo que é muito mais místico. E Deus está dizendo, eu não quero te arrastar, eu não quero te tratar como cavalo ou como a mula, eu não quero botar cabresto em você. O que eu espero é sensibilidade ao meu convite. Quem está entendendo? Tive uma experiência extraordinária com Deus no final do último jejum agora. Acordei de madrugada para ir no banheiro. Eu estava com tanto sono que parecia um zumbi. Eu, quando volto para o quarto, pensei, está perigoso eu dormir em pé. Eu lembro que eu pensei isso. Quando encostar a cabeça no travesseiro, não dá 3 segundos, eu apaguei. Se eu não dormir antes de chegar lá. Quando encostei a cabeça no travesseiro, algo dentro de mim disse, por que você não ora um pouco? Pergunta, sou eu? Não. Eu quero dormir, eu não gosto que ninguém me acorde quando eu estou dormindo. É o diabo? Não. Ele não ia me chamar para orar. Você não precisa de um profundo discernimento ou inteligência. A Bíblia diz, nem o louco errará o caminho. Quem está entendendo? Numa hora dessa, eu simplesmente paro e disse, quem sugeriria isso? Eu pensei, é ele, eu vou. E mesmo que não haja empolgação nisso, é quando você entra, é quando você responde, é quando começa a interação. E de repente aquele quarto foi tomado pela presença dele. E ele começa a falar comigo de uma forma tão extraordinária que eu nunca tinha experimentado. Agora a pergunta é, e se eu faço como o outro da estupidez espiritual? E falo, agora não é hora de orar, é hora de dormir. Simplesmente a experiência foi abortada. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender isso. Além de Jesus, vamos falar do testemunho interior. Atos 27, de 9 a 11. A Bíblia diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, vejo que, apesar do verbo ver, esse vejo que aqui é um antevejo, percebo, concluo, ou como o crente gosta de ser, estou sentindo, que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Quando Paulo está dizendo vejo que, ele não está dizendo que ele teve uma visão literal, mas tem algo incomodando Paulo. Ele chama o centurião e diz, presta atenção, vai dar ruim. O centurião fala, isso é a opinião de um preso. Deixa eu falar com quem entende. Ele vai com o piloto. E aí? Não, a navegação está perigosa, mas não para nós. Não para o nosso navio. Não para a nossa expertise e habilidade. Já enfrentamos coisa pior, pode ficar tranquilo. Ele vai falar com o mestre, outra tradução diz, o dono do navio, quem tem mais a perder. O cara diz que, após tudo que eu tenho nisso, bora, não tem motivo de parar. Ele olha para o Paulo que só acha e diz, vou ficar com os experts. Qual o resultado disso? O navio naufragou. Mas quando está na iminência de naufragar, em Atos 27, 21, Paulo se levanta, o texto diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. O crente tem a mania de quando as coisas dão ruim, dizer assim, Deus provavelmente tinha um propósito. O fato é que em alguns momentos ele pode de fato ter um propósito, não significa que toda situação ele tenha. Às vezes nós só estamos colhendo o fruto da nossa insensatez, da nossa falta de sensibilidade aos avisos dele. E muitas vezes nós pagamos um preço caro porque não vimos isso. Então Paulo está dizendo, era só ter me ouvido. Eu brinco que ele faz aqui o papel da mulher no casamento. Eu falei, eu te disse.
Ao que eu vou falar daqui a pouco, à medida que nós prestamos atenção nesse testemunho simples do Espírito Santo, do dia a dia, cuidado com a forma como você falou, a forma como você olhou, a forma como você pensou. Em vez de endurecer o coração, o que o entristece, o que apaga a sua obra, nós vamos correspondendo. É inevitável que a gente seja promovido a experiências maiores. Além do fato de que você vai desenvolvendo sensibilidade e percepção. Então um dia eu estava fazendo uma viagem de Curitiba para São Paulo, já morávamos aqui, mas acredito que isso deve fazer em torno de uns 15 anos atrás. A igreja já tinha começado. E eu lembro que por conta da correria eu só consegui sair no final da tarde. Estava com a família, a Kelly, as crianças. Eu falei para a Kelly, eu falei, amor, eu estou muito cansado. Ela falou, você quer que eu dirija? Eu falei, não, você também está cansado. Mas para deixar esse negócio seguro, a estrada não era duplicada como a 116 é hoje. Eu falei, principalmente nessa parte de serra, eu vou ter a paciência de andar atrás de um caminhão. Esses caminhoneiros conhecem tudo, buraco, radar, né? Então, falei, eu vou ficar uma distância de segurança. Eu vou seguir esse camarada aqui sem me preocupar com nada, não vai requerer de mim muita atenção e eu vou aliviar um pouco o negócio. Só que vai diminuir o ritmo da nossa viagem. Ela, tudo bem, nós estamos andando atrás do caminhão, já faz não sei quanto tempo. De repente vem algo no meu espírito. Não foi uma visão espetacular, nem uma voz audível. Sai de trás desse caminhão. A nossa primeira reação é, hã? Tipo assim, o que é isso? É um pensamento? É uma ideia? Porque a natureza do testemunho interior é simples. Mas eu prestei atenção naquilo e estou tentando entender. Eu ouvi isso mesmo? E aí aquilo repete. Só que a segunda vez veio com força, veio contundente. Saia de trás desse caminhão agora. Eu só olhei os retrovisores, chequei que não vinha ninguém atrás, fui freando, pegando distância do caminhão. Liguei a seta e troquei de faixa. Foi o tempo de eu trocar de faixa. O caminhão freia, mas freia assim de arrastar as rodas. Ele freou tão brusco que se eu tivesse atrás eu tinha batido nele, mas não só batido. Como ele freou muito brusco, apesar de eu ainda estar freando na outra faixa, ele freou mais do que eu acabei ultrapassando ele. Antes de ultrapassar, deu tempo de eu ver por que ele freou. Eu vi o corpo de uma pessoa saindo debaixo do caminhão. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado. Como o eixo e o rodar do caminhão era alto, não tocou o corpo. Mas se eu estivesse atrás, quem tinha atropelado era eu. Aí se você não ouve aquilo e acontece, você vai dizer que Deus tinha um propósito. Nós temos colhido muita tragédia desnecessária, casamentos dissolvidos, filhos que têm ruptura no relacionamento, problemas financeiros, problemas de toda ordem, porque não aprendemos a viver a liderança do Espírito Santo. E muitas dessas coisas podem ser evitadas. Quem está entendendo, diga amém. Então, a gente leu lá atrás o Salmo 32, 8 e 9, que eu vou repetir. Ele diz o seguinte, quando eu falei sobre Deus nos guiar com uma instrução gentil e não no controle do cabresto, Salmo 32, 8 e 9 diz, eu instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, sob as minhas vistas lhe darei conselho. Na sequência ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem você. Agora olha o versículo seguinte, o 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o secará. Deus não está dizendo com isso, que está olhando para o ímpio e dizer, vou me vingar de tu, mas você confiou em mim, eu vou te beneficiar. Deus está dizendo, eu quero instruir. Você é ímpio que não me ouve, infelizmente vai pagar o preço de não ouvir a instrução. Não vai escapar de coisas que se me ouvisse, poderia escapar. Mas ele diz, você que decidiu me ouvir, a misericórdia vai cercar você, de maneira que você não viva os danos que o ímpio está experimentando, o tipo de sofrimento. Então Deus não está simplesmente dizendo, eu amo mais esse do que aquele. Ele está dizendo, o que eu ofereci, esse desprezou, você pode ser beneficiado. O problema é que muitas vezes a gente está do lado do justo, com um comportamento de ímpio, um coração duro. E se eu e você entendemos a simplicidade do testemunho interior e começamos a prestar atenção nisso, eu lembro naquela primeira orientação que eu tive aos 15 anos de idade, eu consegui relacionar a instrução do testemunho interior com algo que eu ouvi em casa do meu pai. Meu pai falava muito, tenho paz para isso, não sinto paz. Um dia eu falei, o que é esse trem de ter paz ou não ter paz? Ele falou, Colossenses 3,15, seja a paz de Deus, o árbitro, o juiz no seu coração. Tem um juiz ali para te ajudar a tomar decisões. E esse juiz pode manifestar o pronunciamento dele por ter paz, por você experimentar paz ou não experimentar paz. Meu pai dava um outro exemplo para isso, dizia,
eu sinto um sinal vermelho. Ele estava usando a alegoria do farol. Não é hora de avançar. Eu sinto um sinal verde. É hora de seguir. E eu comecei a entender essas coisas que ele falava com aquelas outras que me foram ensinadas. E até hoje. Há momentos onde eu tomo decisões importantes, simplesmente pelo fato de ter ou não ter paz. Principalmente momentos onde a sua mente quer te convencer de algo diferente. Você começa a perceber o como é importante prestar atenção nisso. Hoje eu olho para trás. São 35 anos de vida no Espírito. E uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, alguém me ensinou a respeito da liderança do Espírito Santo. É lógico que quanto mais eu e você prestamos atenção, praticamos, nos exercitamos, vai ficando mais fácil. Há momentos onde você fica assim, é Deus ou não é Deus? E às vezes eu falo para Deus, eu não duvido do Senhor, duvido de mim, da minha capacidade de te ouvir. Se eu tiver certeza que é o Senhor, eu vou que nem um louco. Mas tem coisas que não faz o menor sentido você achar que é da sua cabeça e não testar. Então um dia eu entro no escritório de casa para pegar um papel, um documento. A hora que eu estou entrando, me vem um impulso dentro de mim. Liga para fulano. Nós os homens não temos o mesmo poder de socialização das mulheres. Nós somos limitados. Primeira coisa que um homem pensa nessa hora. Ligar para quê? Você não liga, mas ei, aí, tudo bem? Tem alguma coisa para resolver? Tem algo para tratar? Tem algo para ser pontual? Né? Aí eu penso, ligar para quê? Mas ao mesmo tempo, por que essa coisa dentro de mim liga para o fulano? Eu pensei, só tem um jeito de descobrir. Passei a mão no telefone, liguei para o fulano. Fulano atende. Quando atende, do outro lado, a expressão dele. Que surpresa você me ligando. E eu digo, pois eu estou tão surpreso quanto tu, que eu não sei nem o que falar, não sei por que eu estou ligando. Só que na hora que eu digo isso, e ainda não sei o que falar, aquele testemunho interior vem de novo. Pergunta para ele se ele acabou de fazer uma oração pedindo por uma provisão de 3 mil reais. Eu falei, por acaso antes de eu ligar você tinha feito uma oração a Deus pedindo uma provisão específica de 3 mil reais? Primeiro silêncio. Depois de um bom tempo de silêncio, uma voz emocionada disse, eu tinha acabado de orar quando o telefone tocou. Pensei, Deus me usou para ligar e dizer que ouviu a mensagem. Aí o testemunho interior vem, pega a conta dele e transfere. Primeira coisa que eu penso, pediu para tu, não para mim, o que é que eu tenho a ver com isso? Sério? Falar para você que eu não fiquei confuso? Mas eu penso, eu não tinha como saber essas coisas, não tinha como dar tão certo, tem que ser ele. Falei, me passa seus dados bancários que eu vou transferir. Ele do outro lado pergunta, o que é que você tem a ver com isso? Falei, tá pensando a mesma coisa aqui. Eu falei, agora me responde uma coisa, eu tinha como saber o que é que você orou aqui em outro estado? Não. Eu tinha como saber a hora que você orou para te ligar logo depois? Não. Eu tinha como saber o valor? Ele falou, não. Falei, a mesma fonte de informação me mandou pedir seus dados, você quer se rebelar contra ela? Ele falou, anota aí. Um dia eu estou contando isso engraçadinho, liga para mim também. Aí deixou a bola quicando, falei, vai orar como ele. E você precisamos entender, há momentos que eu só tenho um jeito de descobrir, é o testemunho interior ou não? Vamos checar, vamos conferir. Mas eu acho insano as pessoas dizerem, não, não vou conferir porque pode não ser. Mas e se for? Não é melhor você trocar de faixa e não acontecer nada e descobrir depois do que não era, do que ficar esperando para ver se vai ter um problema? Mas muitas vezes, porque nós vamos ignorando essas orientações, essa chama do relacionamento, em vez de crescer, ela apaga. Porque alguém que não é ouvido o tempo todo se entristece e se afasta. Quem está entendendo? Agora, quanto mais eu e você ouvimos, há uma tendência que a gente progrida. Então me deixe terminar com uma história que eu oro a Deus que provoque sua fé e o seu coração. Ao longo dos anos, eu tenho entendido a importância de corresponder com a liderança do Espírito Santo. E também posso contar histórias de quando não prestei atenção no testemunho interior e me arrependi amargamente, histórias minhas e de outros. Mas uma das experiências mais espetaculares que eu tive na minha vida com a liderança do Espírito Santo foi em setembro de 2000. Perdi uma carteira, tinha que fazer uma viagem, não achei a carteira em lugar nenhum, revirei em casa, que ele me ajudou, fui na igreja, porque eu lembrava de ter ido o dia anterior, que era o domingo, na igreja com a carteira, procurar nada. Acordei um irmão que a gente tinha jantado na casa dele, para ver se estava lá, nada. Foi me dando desespero, porque sem a carteira eu não podia viajar. Em algum momento falei, Deus, me mostra onde está essa carteira, mas me mostra tipo assim, eu só imaginava que ele podia me ajudar a lembrar. E quando eu estou orando, me mostra, me aconteceu uma coisa que raramente me acontece. Eu tive uma visão.
vez em quando eu tenho uns vislumbres, mas aquilo foi uma visão. Parecia uma tela de cinema na minha frente. Eu assisti um filme, estrelando eu mesmo. O filme era de mim. O que era o filme? A casa que eu morava na época, isso foi em Guarapuava, ela era acima do nível da rua e ela tinha uma escada, meio quase que um S, assim, que descia até o acesso da rua. Eu tinha deixado o carro na rua e não na garagem, mas tinha chovido muito. Em 9 anos que eu morei em Guarapuava, eu nunca vi uma chuva como aquela, era uma enxurrada gigantesca. E eu estou calculando o quanto eu preciso correr escada abaixo para conseguir pular a enxurrada, porque se pisasse não ia molhar só o sapato. Era pelo menos metade da calça. É como se alguém estivesse filmando lá de baixo. E eu estou vendo eu lá em cima. Calculando. E eu consigo ver exatamente como eu estava vestido. Era uma noite muito fria, eu estava com sobretudo. E no bolso do lado do sobretudo, foi como se desse um zoom na filmagem. Eu vi o carteirão. Digo carteirão porque eu usava uma capanga de couro. Na época do finado talão de cheque. A gente conseguia botar aquilo aberto dentro da carteira enorme. E aquilo estava lá. E eu percebi o que aconteceu. Na hora que eu desci correndo e pulei a enxurrada, o movimento que eu fiz com a perna direita de dar o pulo, bateu do lado de dentro sobretudo e ejetou a carteira para o lado de fora. Na hora que isso aconteceu, foi como se desse não só o zoom que eu falei na carteira, mas eu brinco que foi com câmera lenta, slow motion. Eu vi aquele carteirão saindo do bolso. Isso é só para quem assistia vídeo cassete, gente. Quando botava na câmera lenta, segurava o som junto. Todas as lembranças minhas de câmera lenta tem um som. Então desculpa, eu faço questão que você ouça. E eu vejo ela caindo. Quando ela está no ar, a visão sumiu. Acabou. Eu pensei, caiu na calçada da frente de casa. Corri para lá, procuro, nada. Pensei, algum vizinho achou, jogou para lá de dentro. Nada no quintal, nada na caixa de correio. Aí começou a me dar uma angústia. Eu falei, Deus, agora mais do que a carteira, os documentos, a viagem. Eu nunca tinha uma visão. Agora que eu achei que tinha uma, vai dar em nada. Mas de repente eu me lembrei, falei, por que aquilo parou com ela no ar? Falei, Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu quero ver o fim do filme. E quando eu comecei a orar, voltou o filme, pausado onde a carteira estava no ar. Alguém soltou o pause, mas ainda está no slow motion. Aí eu vejo onde a carteira caiu, dentro d'água. A hora que ela entra na água, volta à velocidade normal, eu vejo ela correr embora. O Espírito Santo falou para mim, acha o próximo bueiro. Ela enroscou, não passou. Achei o próximo bueiro, comecei a tirar galho de árvore, folha, a carteira estava lá. Gente, eu me achei. Eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu ficava pensando, que experiência maravilhosa, que coisa gostosa. E eu botei isso nas experiências top da liderança do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Alguns meses depois, estamos falando de setembro de 2000, janeiro de 2001, eu estava ministrando em Oshawa, no Canadá, na igreja do pastor Frank Seixas, que de vez em quando está aqui conosco, um grande amigo. E a gente carinhosamente o chama pelo apelido de Kiko. Nós tivemos um culto domingo de manhã, foi um mover do Espírito muito precioso. Na hora do almoço está todo mundo falando do que aconteceu no culto e o assunto virou a liderança do Espírito Santo. Um conta uma experiência, outro conta outra, outro conta, e eu estou lá que eu não me aguento. Falei, gente, preciso contar uma fresquinha, aconteceu uns meses atrás. Mas contei assim, empolgado, e todo mundo, uau! E aquele uau foi, essa ganhou. E eu estou feliz, falei, estou liderando o campeonato. Aí o Kiko diz assim, foi boa. Mas já falou de um jeito que você já pressente aquele mais. Falei, mais o quê? Vai dizer que tu tem a melhor. Ele falou, julgue você, eu só fui a testemunho. Ele olha para mim e pergunta, você conheceu o pastor fulano de tal? Já está com o senhor. Mas foi desses da vanguarda do avivamento brasileiro. Falei, conheci o velhinho, encontrei muito ele por aí. Ele falou, ele que levou nossa família a experimentar o mover do Espírito Santo, a entender o que era o avivamento. Ele falou, cara, eu já estava anos aqui no Canadá, encontrei ele no Brasil. Falei, pastor, o senhor roda o mundo, quando estiver no Canadá me visite. Dei um cartão, ele falou, Luciano, filho, mais por educação do que esperando. 3 meses depois ele me liga. Ele diz, vou estar pertinho da sua cidade. Gostaria que você me ouvisse pregar no domingo de manhã e, se possível, almoçasse comigo. Falou, o culto foi aquela bênção, o homem era muito usado por Deus. E ele falou, lá vamos nós almoçar. Falou, qualquer chance de conversar com o homem, quem conheceu sabia que as conversas se estendiam, porque ele era uma máquina de experiência e ele ficava dando testemunho o tempo todo. Ele falou, o horário começou a se estender. Teve uma hora que ele olhou para os irmãos que tinham trazido ele de Toronto, onde ele estava, a 1 hora de distância, e falou, olha, vou liberar vocês, porque esse negócio vai longe. Dá só o endereço da igreja. E ele me leva. Você pode me levar aqui? O Kiko falou, posso. Pegou o endereço,
O Kiko falou, Luciano, já tinha morado em Toronto, não tinha GPS naquela época, falou, mas conhecia mais ou menos, eles me deram informação, anotei o endereço, o horário, e ele falou, era 1 hora de viagem, nós saímos com 2 horas, tinha 1 hora de antecedência. O culto era 6, às 5 eu estava em Toronto. Pedi informação, mandaram num lugar, não era. Pedi informação, mandaram em outro que também não era. Pedi de novo informação, mandaram em outro que não era. Ele falou, daqui a pouco, de tanta informação, a gente não só não achou lugar, como está perdido, não sabe mais onde está. Ele falou, e de informação em informação, o tempo foi passando e deu 6 horas, que era a hora do culto. Ele falou, quando deu 6 horas, ele disse assim, o velhinho falou para mim, encosta. Ele falou, pensei que ia levar uma bronca no estilo da velha guarda. Me permita fazer um comentário. Hoje em dia é muito mimimi na igreja, gente. Você não sabe como era antigamente. O sistema era bruto. Diácono da igreja pegava pela orelha para levar para o pai. As pessoas hoje reclamam que alguém não sorriu. Eu fico pensando, tu nunca levou cascudo na cabeça? A gente, quando criança, levava dos outros. Comporta, menino, bom, você não sabia nem de onde veio. Então, quando eu falo uma bronca no estilo da velha guarda, você não tem noção. O sistema era bruto, era opressivo. Ele falou que já estava preocupado, mas o homem só fez uma oração. Qual foi a oração? Ele disse assim, Deus, o Senhor não me trouxe essa cidade para eu ficar perdido. O único que não me quer nesse culto é o diabo, porque o Senhor já me mostrou o que quer fazer lá. Ele disse, Espírito Santo, nós não temos mais tempo para ficar perguntando ou tentando. Ele disse, eu estou recorrendo direto a você. O Senhor conhece essa cidade melhor do que ninguém, melhor do que o homem que a planejou. Ele disse, me guia agora até essa igreja. Aí ele vira para o Frank, meu amigo, e diz, segue adiante. Vira para cá, vira para lá. Falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O Malemar falava bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Ele diz, nem se tivesse sinalizado, ele acertaria. Ele falou, nós andamos um pouquinho mais 10 minutos, talvez menos de 15. Paramos na frente de um prédio, sem placa nem movimento. E o velhinho fala para mim, pode descer e perguntar que é aqui que eu vou pregar. O Kiko diz, Luciano, eu fui perguntar onde é que era o endereço, porque eu não acreditei em nada daquilo. Ele diz, eu volto para o carro com as pernas mole, tremendo. Nós estávamos na frente da igreja onde ele ia pregar. Ele diz, descobri só depois do culto que a placa e o movimento era todo pelo fundo. Mas se houvesse o que hoje eu e você chamamos de GPS, nos guiaria até aquela porta da frente. Aliás, isso dá um novo sentido à palavra GPS. Guiado pelo Espírito. Agora, para caber o S no lugar do E, nós vamos ter que comer o E. Eu não consigo explicar para você o que aconteceu. Na hora que eu vi aquela experiência, eu falei, não é que foi melhor do que a da carteira? E dentro de mim me deu uma fome, um desespero. E a minha oração ao longo desses dias, em especial dessa semana, é que Deus faça alguma coisa parecida com cada um de vocês. Algo dentro de mim parecia gritar, você precisa conhecer melhor o Espírito Santo, você precisa conhecer melhor o Espírito Santo. E eu não aguentei ficar naquela mesa, eu pedi licença, eu saí, eu corri para o quarto da casa que eu estava hospedado. E eu lembro de cair de joelhos. Eu não falava, eu gritava, era um desespero dentro de mim, uma vontade de arrancar os cabelos. Tem coisa que você se arrepende, o tempo vai resolver esse problema, você não precisa adiantar. Mas ali chorando eu dizia, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Eu falei, aquela foi bem melhor que a da carteira. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor está competindo com os outros? Eu falei, com os outros não, com a minha própria mediocridade sim. Cada vez que eu vejo que alguém entrou mais no rio de Deus, eu digo, isso é um sinal de que tem mais para cada um de nós. E eu comecei a dizer para Deus, eu quero isso, eu quero isso. Enquanto eu orava, chorava, eu ouvi uma voz. Eu não sei se ela falou do lado de dentro, eu não sei se ela falou do lado de fora, mas ela foi nítida. A voz citava um pedaço de um versículo, uma palavra proferida por Jesus, e fazia uma aplicação lógica da continuidade. A voz dizia assim, quem é fiel no pouco, Mateus 25, 23. Diz, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A frase dizia assim, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. E eu parei com temor diante daquela voz. Eu falei, Deus, se é o Senhor falando, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? Estou falando da liderança do Espírito Santo. A voz respondeu e disse, tem tudo a ver. A voz disse, o que eu estou falando agora não é só para você e nem só por causa do seu pedido pessoal. Ele diz, por onde eu te levar, pregar minha palavra, ensinar minha palavra pelo Brasil e pelas nações, eu quero que você ensine isso. O Senhor diz, quem está impedindo o grande mover do meu Espírito na terra não é o diabo como você julga, são vocês. É a falta de resposta de vocês ao meu Espírito.
O Senhor me disse, diga ao meu povo que enquanto eles não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito no dia a dia, no testemunho interior das pequenas coisas, eles não têm direito de esperar por experiências maiores. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Mas todo exercício de fidelidade na liderança simples do Espírito Santo levará a experiências maiores. Quem está entendendo? E algo começou a fazer sentido. Ezequiel 20, de 1 a 3, o povo vem consultar o Senhor diante do profeta Ezequiel. É o ápice da apostasia da nação de Israel. E quando eles vêm para consultar o Senhor, Deus diz, fala para eles que eu não tenho nada para falar com eles. Porque tudo que me consultaram antes não me obedeceram, por que é que eu vou falar alguma coisa agora? Essa é uma lógica ao longo da Bíblia. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele obedece a Deus em quase tudo. Mas tem um sobrinho órfão, que pensa, o pobrezinho está sem pai, eu preciso fazer algo. E ele decide levar junto, ele não desliga de toda a parentela. Enquanto Abraão, de forma benevolente, está carregando Ló, Deus nunca mais falou nada de coisa nenhuma. Porque a lógica é, por que é que Deus vai dar uma direção nova quando você não obedeceu o que ele já deu? No dia em que Abraão decide separar de Ló, a Bíblia diz, o Senhor se manifesta e volta a trazer direcionamento. Agora, muitos de nós estamos esperando que o Espírito Santo venha com força, fale maravilhosamente, quando a gente não obedece o testemunho interior do dia a dia. Obedecer isso não apenas vai nos levar a uma vida extraordinária, mas essa obediência vai criando uma comunhão, uma interação progressiva, uma sensibilidade, uma capacidade de resposta cada vez maior. E aí sim nós vamos refinando. Às vezes as pessoas nos ouvem falar de 30 e tantos anos de vida no Espírito. Elas acham que no dia seguinte vão estar vivendo isso tudo, sem nenhum nível de resposta ou exercício. E eu preciso ser honesto com você. A direção do Espírito Santo tem sido preciosa. E eu não preciso de muito para obedecer. Em junho agora estávamos gravando em Israel. Tivemos um momento de oração, numa casa de oração lá em Berseba. E eu me lembro daquele momento com a cara no chão, chorando diante de Deus. E uma convicção se apodera dentro de mim. Seu próximo jejum do próximo ano, não o de agosto, o de janeiro, você tem que passar a maior parte do tempo em Israel. Eu não consigo explicar isso. Para mim não tem nada de mais místico lá do que em outro lugar. Não consigo entender o propósito, mas quando aquela convicção entrou dentro de mim, eu já falei para todo mundo, janeiro vai ser assim. Falei, meu amor, janeiro nós vamos para Israel, o jejum vai ser lá. A turma disse, por quê? Falei, porque eu vejo o quê? Como diz Paulo, basta um testemunho interior. Às vezes com o tempo eu consigo descobrir depois por que o testemunho interior me mandou fazer alguma coisa. Eu não preciso mais de explicação. Eu já aprendi com o tempo. Eu só preciso desse impulso. E se nós somos fiéis, isso vai fazer toda a diferença. Eu fico tentando imaginar o que seria viver num relacionamento onde o outro lado nunca te ouve. Eu tenho muita dificuldade quando alguém pede algum conselho, você vai falar e você percebe que não está prestando atenção, o negócio não está entrando, não dá valor. Eu fico me perguntando, por que eu estou perdendo meu tempo aqui tentando ajudar alguém que diz que quer ser ajudado, mas não quer. Agora a pergunta é, como é que o Espírito Santo se sente? Quando eu e você, dia após dia, ficamos ignorando ele, ignorando ele, ignorando ele. Quando nós o entristecemos, nós o afastamos. E não há razão para esperar que ele fale mais. Mas se eu e você fomos fiéis, eu gostaria de te encorajar a um posicionamento que não é só para hoje, aqui e agora. A partir de agora. Às vezes eu vou separar tempo para orar e buscar Deus e Espírito Santo. Eu quero ser sensível. Eu quero entrar nessa escola do Espírito. Eu quero aprender a dinâmica do testemunho interior. Eu quero aprender a corresponder. Eu quero seguir a sua orientação. Alguns de nós precisamos de um conserto imediato e nos arrepender pelo tanto que o temos entristecido e apagado o Espírito Santo em nós. Eu quero que você feche seus olhos por um instante e fale com Ele. Meu Deus, foram 4 semanas procurando trazer fundamentação bíblica, testemunhos, orientação prática. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra,
É só uma questão de tempo, ela vai se apagar na memória, ela vai diluir, ela vai perder a sua força. E nós oramos que isso não aconteça, Senhor. Que cada um de nós possa perceber quão sério, quão rica é a sua instrução, quão sério é o seu conselho. E nós oramos que haja uma capacidade de resposta. Eu oro por despertamento espiritual. Da mesma forma como aquela fome inexplicável, aquele desespero, em janeiro de 2001, entrou no meu coração, ali na cidade de Oshawa, no Canadá. Eu oro que o Senhor provoque os meus irmãos e irmãs a um novo nível de resposta ao Espírito Santo. Que possa haver um anseio de não só conhecê-lo, mas de interagir com Ele. Que haja decisão de corresponder, de interagir com a água da chuva, como ensinamos domingo passado. E que o Senhor encontre em nós uma correspondência que nos leve a uma experiência crescente. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome mesmo. Oramos que aquilo que o Senhor está começando agora, despertando corações, trazendo quebrantamento, conserto, restauração, não termine no final da reunião. E não só continue, mas cresça até atingir seu pleno propósito. Nós oramos por dias de despertamento espiritual e de um novo relacionamento com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 17. E nós vamos ler juntos do versículo 5 até o versículo 10. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também o trilho da nossa reflexão hoje. E eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Jeremias 17, de 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meu Deus, suplicamos graça, favor do alto.